Apocalipse, esses seres que foram esses seres que foram localizados por meio desses textos aqui, não é tão claro assim qual o papel que desempenham, mas eles puderam aí construir, né, uma hipótese hierárquica para eles, a partir da própria palavra, o que ela sugere. Acerca do arcanjo Miguel, que fala de uma forma mais explícita também. Acerca do anjo Gabriel, veja, é dito que ele é um anjo, que ele comunica mensagem da parte de Deus, que ele assiste na presença de Deus. Então temos aí Gabriel e as suas funções, né, aquilo que ele desempenha. Os anjos, de um modo geral, que estão trabalhando aí em comunicação direta com os seres humanos. Então alguns textos são mais explícitos, outros textos não são tão explícitos assim, mas basicamente 1 Coríntios 15, 24, né, conforme já foi lido, aí menciona império, potestade e força. Império, potestade e força. Efésios 1, 21 cita principado, poder, potestade e domínio. Tá ok? Colossenses 1, 16 cita tronos, dominações, principados, potestades. Então, a partir dessas nomenclaturas, eles puderam aí, utilizando-se do que significam em si mesmos, né, da sua etimologia, puderam então construir esta ordem hierárquica. E a gente sempre gosta de ressaltar, não esteja tão apegado a essas ordens que eles estabelecem, essa forma como eles qualificam, porque para algumas é mais explícito, para outras não é tão explícito assim. Algumas são construídas a partir de uma inferência. Mas nosso relacionamento com isso é muito mais entender que há uma ordem estabelecida no céu e que há um governo efetivo de Deus, do que ficar muito ligado a saber, será que este é nesse papel mesmo? Será que esta ordem tem só esses seres ou tem mais? Ou será que não é 7? Será que não é 8? Será que não é 10? Ou será que não é menos? Então tem muitas pessoas que vão discutir. Paulo não incentiva esse tipo de discussão. Fala que é uma discussão em torno de sutilezas, e esse tipo de coisa não edifica. E principalmente porque o que interessa de fato para nós é que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então nossa conversa, nosso assunto é com o Senhor Jesus Cristo, e através dele nós temos tudo aquilo que precisamos da parte de Deus. Então a gente não vai mandar em anjo, a gente não vai orar para anjo, a gente não vai pedir alguma coisa para o anjo fazer, e muito menos a gente vai dar ordem em anjo, tá ok? Então, para nós, essa questão dessas ordens é importante saber, mas não é tão relevante assim para a nossa salvação e para o nosso dia a dia. O que temos que saber temos que ter comunhão plena com Deus, e temos que nos comunicar por meio do Senhor Jesus Cristo. Temos que deixar, como Pedro fala, lançando diante dele todas as vossas aflições, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor Jesus Cristo é ele que nos atende. Então o que ele vai fazer para nos atender, aí é da soberania dele. Então, eu vou usar o anjo tal. Você vai lá e você vai levar a resposta, como foi para Daniel. Mas o anjo está com dificuldade para chegar por causa dos principados e potestades que estão tentando impedir. Então é Deus mesmo que envia Miguel. Não foi Daniel que pediu para que Miguel fosse lá e resolvesse a coisa. Daniel nem sabia o que estava acontecendo. Daniel estava orando. Daniel estava clamando a Deus para que a profecia que ele localizou em Jeremias, acerca dos 70 anos de cativeiro, de fato tivesse seu efetivo cumprimento. Ou seja, para que o povo estivesse pronto para receber o cumprimento dessa profecia sobre eles. Este era o assunto de Daniel, clamando com Deus. Agora essa balela, essa conversa de mapeamento espiritual, de guerrear diretamente com seres espirituais, de fazer mandingas aí para esses seres acontecer alguma coisa com eles, ou mapeamento de local, a atuação daquelas potestades, daqueles principados, expulsar essas potestades, isso aí é completamente louco, isso é um absurdo, isso é um devaneio, isso não tem fundamentação bíblica. Em momento algum nos é incentivado a guerrear diretamente contra esses seres. Nós temos que estabelecer cada vez mais um estreitamento de relacionamento com Deus, uma comunhão profunda com Deus, para que então possamos ser ferramenta de Deus no desempenho da sua obra, e para que possamos exercer aquilo que Deus quer que de fato nós façamos, é Deus que vai se incumbir, é Deus que vai se responsabilizar, movendo o seu exército celestial da forma como ele entende que tem que ser movido. Nós não temos que dar ordem naquilo que não é na nossa alçada. Tá ok? Então temos que nos preocupar prioritariamente com a nossa comunhão com Deus. E Deus, a partir de toda a sua ordem angelical, todo o seu exército celestial, ele vai trabalhar em nosso favor. É isso que temos que entender. Então eu coloquei esse quadro aqui a partir dessa questão
dessa análise sobre a importância da hierarquia celestial, né, sobre os elementos, né, aqueles que integram todo esse quadro, né, dessa ordem hierárquica, lembrando sempre que não é tão fixa assim, algumas são mais explícitas, outras são por inferência, mas colocamos aí então a possibilidade de atuação dessas ordens celestiais, né, no governo de Deus sobre o universo. Então temos aí, num primeiro plano, a glória de Deus, né, o ambiente do trono de Deus. Num segundo plano, o espaço sideral, no qual estão muitos desses seres, né, em atuação. A atmosfera terrestre, onde nós estamos, o nosso mundo, né, o nosso ambiente. E dentro desse ambiente, a massa, né, dos seres humanos que são então alcançados, são beneficiados por Deus, tanto através de uma graça especial para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, com uma graça comum que atinge a todos, a misericórdia de Deus que está derramada sobre todos. Então, a partir dessa perspectiva, temos aí a ordem de atuação, né, como isso vem de escala, desde os seres que estão mais próximos da glória até os seres que estão mais próximos de nós. Aí temos aí o Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, na glória inatingível, né, conforme é dito aí em Tiago, a luz inacessível, que comunica então da sua glória e todas as suas ordens, e todo o seu poder, e toda a sua misericórdia, né, e toda a sua graça, vai comunicando desde a escala superior do local onde se encontra, né, completamente santo, completamente puro, completamente imerso na sua glória, uma glória que não pode ser mostrada ao homem no estado em que está atualmente, mas da qual ele participará quando tiver um corpo glorioso, como Cristo ressuscitou, e nós ressuscitaremos e participaremos deste corpo glorioso. Então participaremos desta glória intensa, pura, essa grande majestade, mas que na atualidade, os seres que já desfrutam dela, temos aí a primeira ordem na hierarquia, os serafins, que, como visto pelo próprio Isaías, estavam diante de Deus, diante do trono de Deus, e constantemente clamavam santo, santo, santo. Né? E tomou de uma brasa que estava ali, próximo ao trono de Deus, e com ela tocou na boca do profeta, purificando. Purificação essa que se dará também sobre nós de uma forma plena, quando então poderemos estar como serafins diante da majestade divina. Então temos aí os serafins ligados diretamente a Deus, os querubins ligados diretamente à atuação de Deus direta, às teofanias, a manifestação pessoal de Deus, né, no ambiente terrestre. Quando Deus então se manifesta, em volta deles você vê os querubins no seu trono, né, os querubins zelando pelo lugar onde ele se manifesta. Então temos aí os querubins, componentes da sua corte. Anjos trono, conforme visto por João e mencionado aí por Tomás Aquino, obra contra agentes, como aqueles ligados ao juízo de Deus. Temos a segunda ordem hierárquica, domínio, poder, autoridade. E o que o nome nos sugere é que são seres celestiais dotados por Deus, empregados por Deus no governo. Então temos todos esses seres aí empregados por Deus no governo, a distribuição desta glória que vem da primeira ordem hierárquica e atinge a eles, chega até eles, e então é distribuída na atuação desses seres sobre o governo celestial. Como Deus de fato atua, mesmo que nós não possamos ter a notícia disso por meio da mídia, não possamos ter a notícia disso por meio da história humana, eles não podem visualizar essa atuação de Deus, mas nós sabemos, a partir de toda a história, nós sabemos a partir de todo, como por exemplo, o conteúdo bíblico, como Deus de fato movimentou reinos, como Deus de fato movimentou pessoas, como Deus de fato mudou situações, e de fato criou situações que eram impensáveis, mas que a partir do seu governo, do seu poder, do seu domínio, foram produzidas, foram mudadas, foram alteradas, para que tudo se cumprisse de acordo com o seu plano e projeto. Então temos aí anjos, de uma forma genérica, seres celestiais colocados por Deus para atuarem nas suas ordens, fazerem cumprir as suas sentenças e assim governarem sobre a história humana, fazendo com que a vontade de Deus tenha seu total cumprimento. Os planos de Deus de fato se realizem, se concretizem a partir do governo que Deus exerce sobre a humanidade, utilizando-se, por exemplo, das suas ferramentas, desses seres colocados então para essas situações: domínio, poder e autoridade. Inclusive o texto que eu já havia colocado, Dionísio, assim dotado dessas qualidades divinas, a ordem média dos espíritos celestes atinge a purificação, a iluminação, a perfeição da forma, graças à iluminações divinas que lhes foram concedidas através da mediação da primeira ordem hierárquica
e por sua vez, essa ordem média as comunica à terceira ordem. Temos aqui a terceira ordem dos principados, os arcon, né, o arcontes do grego, ou roche do hebraico, líder, cabeça, tá ok? Colocados então, inclusive uma sugestão até do pastor Severino Pedro, colocados, por exemplo, como governadores de regiões. Então, governadores de regiões, então ligados a determinada região, preocupados com determinada região celestial. Então, colocados por Deus para administrar situações dentro dessa região. Como, por exemplo, Miguel é muito ligado a Israel, como que um anjo que está ligado, né, aos interesses de Deus sobre esta região. Então, usado por Deus para atuar intensamente nesta região. Tá ok? Então, por inferência, podemos entender que há também outros seres relacionados com esse tipo de administração. Outros seres ligados a outras regiões. São os países geográficos estabelecidos pelo homem, pela política, pelo governo, com as suas fronteiras. Não estou falando disso. Absolutamente não estou falando disso. Estou falando da administração de Deus sobre determinadas regiões. E, por exemplo, a possibilidade de Deus colocar seres celestiais como responsáveis sobre aquela região. Interessados, né, com interesse específico naquela região. Usados, por exemplo, por Deus para interferir em determinada região estabelecida por Deus. Tá, ok? Então, é uma possibilidade. Principados, arcanjos, a partir daquele texto de Daniel, que fala que Miguel, um dos primeiros príncipes, então a partir disso é uma inferência para se entender que pode haver outros arcanjos, né? Esses primeiros príncipes serem outros arcanjos. Então Miguel seria um dentre eles. Mas como também já afirmei, como a Bíblia fala explicitamente de um arcanjo e lhe dá um nome e lhe dá uma história, uma forma de atuação, eu falo explicitamente sobre um arcanjo, sobre Miguel, mas sabendo que há essa possibilidade de haverem outros arcanjos. E na base, anjos, como já falamos bastante, aqueles que atuam diretamente no contexto, no ambiente humano, comunicando aí toda essa graça, né, que é recebida e que nos é transmitida. Dando sequência, então vemos aí um pouco agora sobre outras versões de hierarquias angelicais. Então temos aí estas outras construções, né, que falam sobre outras hierarquias, e a influência sobre essas outras possibilidades. Temos aí tanto a questão de uma base judaica, né, uma base veterotestamentária, mas influenciada por outras formas de visão, um platonismo, absorvido, por exemplo, por Filon de Alexandria. Veja, Filon ligado à escola de Alexandria, né? Então, um platonismo, um gnosticismo, certo? Um certo misticismo que acaba adentrando dentro dessa construção do pensamento judaico e criando esta forma de visão, principalmente na questão do judaísmo ligado muito ao gnosticismo, onde encara esses seres celestiais como uma espécie de hierarquia, na qual aquele que pretende chegar à presença de Deus terá que vencer etapas. Então, através de um processo meditativo, a gente vai ver aí em Gerson Scholem, através de um processo meditativo, este homem pode ascender vencendo cada um desses seres nos seus graus, nos seus níveis hierárquicos e chegar até a presença do Todo-Poderoso. Então, essa é uma visão gnóstica. É um gnosticismo mesclado a um judaísmo. Então, o judaísmo fornece aí esses seres, né? Fornece aí essa base bíblica que menciona esses seres. E o gnosticismo fornece uma outra forma de leitura sobre esses textos. Então eles releem esses textos veterotestamentários a partir de uma perspectiva gnóstica. Isso acabou criando diversas abordagens dentro dessa questão da hierarquia celestial. Tá, ok? Vamos então ver aqui um pouco mais acerca disso. Deixa eu só encontrar aqui o texto, mas já vamos então comunicar um pouco acerca dessa hierarquia celestial. Pronto, agora foi. Veja só. Então, só para elucidar um pouco do quadro também, então temos aí Deus no topo, né? Obviamente. E aí temos esse ser chamado Metatron. Então, dentro da mitologia judaica, vamos colocar assim, porque os judeus também têm um forte conteúdo mitológico, que é utilizado até como meio de ensino.
Temos a figura de Enoque, tá certo? Que foi levado por Deus, né? Não foi achado entre os homens. E Enoque, dentro dessa mitologia judaica, desempenha um papel muito importante. Então temos tanto Enoque, como vamos ter depois, principalmente a figura de Enoque. Principalmente a figura de Enoque, que vai desempenhar um papel muito importante dentro dessa mitologia. Depois Elias também vai desempenhar também um papel muito importante, tá certo? Vai, de fato, construir, muitas histórias vão ser construídas em torno da figura de Elias, principalmente o profeta, né, que virá, o profeta que desempenhará importantes papéis, mas Enoque ligado aí a Metatron. Metatron que foi elevado a Deus à corte celestial, foi colocado como que um anjo acima dos outros. Então temos Metatron, aí outros nomes que não aparecerão nos textos ortodoxos do judaísmo, mas estão presentes na literatura apócrifa. Então temos Micael, Gabriel, são conhecidos, mas Raziel, Tzadikiel, Tzafkiel, Camael, Raniel, Rafael, todos presentes aí no conteúdo apócrifo do Antigo Testamento. E outras figuras ligadas a Argo, né? Castiel, Baltazar, Virgil, também figuras estranhas à ortodoxia bíblica do Antigo Testamento. E aí dentro do contexto bíblico, aquilo que é fornecido pela própria Bíblia, serafins, arcanjos, querubins. Outros seres, Ishins, Hashmalins, Elohims, e aí esse Elohims consta, né, nas leituras sagradas, Ofanins e Malakins. Ofanins e Malakins. Então temos aí figuras que são mencionadas no texto sagrado e figuras que são fornecidas a partir de conhecimento, né, de literaturas apócrifas. E aí tem essa lista, tem essa outra segunda lista que sugere aí outros personagens, né, oriundos aí de outras tradições, mas basicamente temos uma mescla, né? Temos aí uma miscigenação, uma espécie de uma mistura mesmo entre judaísmo, gnosticismo e até outras tradições que contribuíram para a construção desta visão, essa visão tanto mais mística, né, acerca dessa hierarquia celestial. Então eles interpretam aí também essa questão hierárquica de uma forma diferenciada, uma releitura que eles fazem, né, aproveitando muito daquilo que é fornecido pelo Antigo Testamento e misturando com uma forma de uma visão, né, uma forma de leitura dentro desta mente gnóstica, né, dentro dessa mente estranha aí a ortodoxia bíblica. Então vou trazer aqui a contribuição de alguns textos que lidam mais com esta questão mística judaica. Primeiramente, numa enciclopédia, deixa eu pegar ela aqui para fazer essa leitura. Uma enciclopédia judaica de Nathan Alzubel, ok? Enciclopédia judaica aqui de Nathan Alzubel, Conhecimento Judaico, volume 1. Conhecimento Judaico, volume 1, página 32. Vou fazer a leitura aqui da página 32 até a página 33. Então, Conhecimento Judaico, volume 1, página 32 até a 33. Veja só o que diz. Em formações militares de hostes e cortes, cada uma das categorias angelicais, Maimônides, o rabino filósofo do século XII, afirmava a existência de 10, tá certo? 10 cortes, né, 10 categorias angelicais. Era dirigida por um arcanjo, Samael, tá certo? Ou Satã, chefe dos espíritos maus. Era o príncipe da morte. Aí, a partir daqui, ó, dessa menção que é feita aqui, dentro dessa mística judaica, temos aí um entendimento de que Deus é o criador não só dos anjos bons, tá, ok? E na verdade até cabe uma explicação melhor, porque já foi dito que Deus, a partir dele tudo foi criado. Então, sem exceção, tudo foi criado. Até aqueles que são demônios na atualidade foram criados por Deus. A diferença qual é? Aqueles que hoje são demônios não foram criados como demônios, a partir do ponto de vista bíblico, tá certo? Não foram criados como demônios, foram criados todos como anjos de Deus, anjos de luz, anjos bons, que estavam na corte de Deus, na corte celestial. Todavia, né, conforme nos é informado pelo Novo Testamento, 1/3 desses anjos bons se rebelaram contra Deus, constituindo as hostes demoníacas. Então não foram criados demônios, eles se constituíram demônios
a partir de uma rebelião. Então eles deturparam a sua posição. Eles saíram da sua posição perfeita e eles tornaram-se então demônios. Mas na mentalidade da mística judaica, Deus de fato criou seres angelicais bons e criou demônios. Todos são criados por Deus, mas no sentido de que uns foram criados bons e outros já foram criados maus. E a sua atuação má já foi dotada pelo próprio Deus. Então isso é uma mentalidade mística, tá certo? Dentro do judaísmo. É uma ala mística. Gabriel era o príncipe do fogo, Raabe, o príncipe do mar. E aí temos seres mitológicos aqui também atrelados, né? Do mar, o príncipe de Guerrinom, o purgatório, lugar de fogo. Ridiá, o príncipe da chuva. Lailar, o príncipe da noite e da concepção. Miguel, o príncipe de Israel, isto é, seu guardião e advogado constante perante Deus. Rafael, o príncipe da cura, incumbindo-se de levar até o trono da misericórdia as preces contritas dos homens. Então veja aí a função que Miguel desempenha aqui nesse parecer, não é? Uriel, o príncipe da luz de Deus, isto é, o disseminador da verdade da Torá. O Talmud afirma categoricamente: os nomes dos anjos chegaram a Israel pela Babilônia. Então temos aí o Talmud declarando de onde vem esse conhecimento, né? Fruto aí de muito daquilo que a mística presente na Babilônia exerceu de influência sobre esse pensamento judaico da época, né? Durante os últimos e tumultuados séculos que antecederam a destruição do templo, quando o pensamento religioso foi tomado por um delírio de expectativa messiânica e de visões apocalípticas, o número e variedade de anjos se multiplicaram. Então, a influência aí, esses pensadores sofreram forte influência do meio para construírem esse ponto de vista acerca dessa concepção mística da hierarquia e do papel dos anjos, tá ok? De maneira fantástica. Dessa forma, desta época em diante, passaram a ser cuidadosamente arregimentados em categorias segundo sua importância e função. Em primeiro lugar, vinham os ilustres anjos da presença, que cercavam Deus como se fossem cortesãos reais. Vinham depois os anjos da santificação, pois a santidade era talvez o principal atributo ético de Deus. Havia também os anjos da destruição, que executavam as severas sentenças de Deus contra os malvados. Mas é difícil diferenciar uma espécie de anjo de outra. Querubim, serafim, shaiot, criaturas vivas, interessante, né? Orfanim, ou as rodas. Então temos ali aquilo que lemos como querubins transformados naquele aspecto, né? As rodas, portadores de diferentes cabeças, né? De diferentes aspectos. Então eles fazem uma separação lidando com aquelas rodas que se manifestaram como se fossem mesmo seres, rodas cheias de olhos. Então aquelas rodas são outra categoria de seres, são chamados orfanins, tá ok? E aí temos os orfanins e os querubins relacionados àquela visão. Uma inovação do profeta Ezequiel. Então não houve outro lugar onde víssemos, né, esse tipo de ser, mas apenas naquela revelação de Ezequiel. Isso não é um grande problema, porque também não vemos serafim em outro lugar, mas naquela visão de Isaías. E Arelim, termo obscuro, então não dá aqui uma especificação melhor. Dizia-se que Deus estava circundado pelas hostes, adoradores de querubins, sentado em seu trono de glória no sétimo céu. Esta imagem traz imediatamente à mente os atendentes divinos, as deidades menores da mitologia grega que eram descritas como cortesãos e que cercavam os deuses e deusas mais importantes, obedecendo-lhes todas as ordens. O visionário Enoque, tá certo? Enoque, do século I da era cristã, descreveu com exaltado arroubo uma testemunha ocular a seguinte cena: escutai-me, eu vi uma luz muito grande, todas as hostes flamejantes de arcanjos e dos poderes incorpóreos e dos senhores e dos príncipes e dos domínios, querubins, serafins, tronos e a observação dos múltiplos olhos, ofanins. 10 hostes de anjos segundo sua categoria. Dia e noite, sem cessar, eles cantam: Santo, sagrado, sagrado, sagrado. É o Senhor das hostes de anjos, né?
céus e terra estão cheios da tua glória. Então temos aí essa leitura que nos comunica aí já parte daquilo que é o entendimento judaico acerca dessas categorias angelicais, essa menção aos 7 céus como sendo cada anjo desse, né, cada ser celestial ocupando então um determinado céu, né, sendo responsável por este céu. Então este empilhamento de seres, né, dentro dessa hierarquia é também necessariamente para eles uma divisão para o céu. Então temos cada divisão desta, né, cada ser desse ocupando um céu, e o topo disso é o trono de Deus, a glória de Deus, a glória inacessível, onde está o Senhor, sendo então protegido, vamos colocar assim, né, sendo então guardado por essas diferentes hostes celestiais. Então essa é uma visão mais gnóstica da coisa. Por isso que vez ou outra alguém chega para aí, o sétimo céu, não sei o que e tal, mas na verdade a origem é esta visão gnóstica em relação aos seres celestiais. Geralmente o que eu afirmo é que há os 3 céus: o céu atmosférico, que está acima da nossa cabeça; o céu sideral, que é este espaço que não conhecemos o tamanho, né, que não podemos mensurar e que está fora da nossa atmosfera. E o céu celestial é um ambiente espiritual, não alcançável por meio de aparelhos humanos, mas é um céu, um ambiente de Deus, um ambiente espiritual. Agora, se nesse céu há subdivisões, não é dito especificamente, não, é dito por meio dessa influência babilônica, como dito aqui pelo autor, Nathan Alzubel, né? Então é uma influência babilônica sobre a teologia judaica, é uma influência externa, tá ok? Então pode dizer, há 7 céus, há 7 subdivisões, tudo bem, a pessoa pode até achar que isso é interessante, mas como fundamentar na Bíblia Sagrada? Como trazer um elemento bíblico ortodoxo que possa aferir verdade a essa declaração, ok? Essa é a questão. Então, o terceiro céu, o céu espiritual, é o céu onde está o trono de Deus, estão as hierarquias celestiais, onde Deus talvez até tenha subdividido, mas nós não fomos informados pela Bíblia Sagrada acerca disso. Então não há como bater o martelo e dizer, não, de fato é assim, está aqui, está referenciado por um texto bíblico. Não há como. Então, a gente prefere caminhar por caminhos mais seguros dentro da ortodoxia bíblica. Tá ok? Outra leitura que eu quero trazer aqui de contribuição acerca do pensamento judaico influenciado pela mente babilônica e pela mente gnóstica, pensamento grego, platônico, é o livro Filosofia Judaica em Diálogo. Filosofia Judaica em Diálogo. Vou ler aqui a página 108. Então, o livro Filosofia Judaica em Diálogo, página 108, que diz: e nesses 9 cantos que entronamos ao trono da glória, a inteligência e a alma, bem como o local das almas dos puros e as criaturas celestes, a glória de Deus que acompanha o trono na linguagem dos visionários da Merkabah, o trono carro, que foi visto ali por Ezequiel no seu livro, né? Ele relata ali o seu livro a visão acerca da Merkabah, acerca do carro trono, onde estavam ali os querubins e, segundo essa teologia, essa mística judaica, estavam os ofanins, né, as rodas com olhos. Então a Merkabah refere-se ao conjunto das criaturas celestiais, dentre essas criaturas angélicas, aquelas às quais Ibn Gabirol, um grande sábio, né, um grande místico aí do judaísmo, confere maior destaque. São os serafins, que embora não estejam presentes na visão de Ezequiel, estão em Isaías, né, nem em qualquer outra passagem bíblica aparecem nas visões de Isaías, e apresentam-se integrados às demais criaturas angélicas em outros textos apócrifos de bastante antiguidade, como o livro de Enoque. Então, muito da base dessa mística e desse pensamento que é colocado nessas outras leituras, essas outras visões acerca da hierarquia e da função dos anjos e da distribuição dos locais celestiais, é tirado de Enoque. Enoque tem algumas coisas até úteis dentro dele, mencionado até por Judas na sua carta, né? Da mesma forma como Paulo menciona um autor pagão na sua pregação no Areópago. Então existem coisas úteis até dentro do paganismo, alguma coisa que pode ser usado para exemplificar, para estabelecer uma ponte de diálogo, mas não necessariamente torna essa leitura ortodoxa ou doutrinária, tá ok? Então não se tornou dogmático, ele simplesmente é uma leitura útil. Agora, tem que ser utilizado com cuidado, algum trecho específico, não a totalidade da obra. Por essa explanação, acreditamos que a primeira parte do poema Keter Malkut parece ser efetivamente um
uma contraparte místico-religiosa, Alphonse Vitae. Da passagem sobre o trono, aparentemente sem conexão com o restante da metafísica, já trouxemos que a matéria é o trono da glória e sobre ela se assenta a vontade. A inteligência é o lugar oculto do trono. Por sua matéria ser a matéria primeira e universal, e ao mesmo tempo o limite até onde o homem pode chegar em seu retorno, e entre inteligência e a alma estende-se as legiões angélicas que povoam o mundo da Merkabah. A associação entre a metafísica e a angelologia não é única em Ibn Gabirol. Também um claro precedente em Filon, por exemplo, na passagem que apresenta a exegese dos dois querubins com as espadas flamejantes do paraíso, na qual os querubins são duas potências e a espada deles é o Logos. Temos, portanto, tanto na teoria emanacionista da matéria, inteligência e alma no Fons Vitae, quanto nos cantos 24 a 32 do Keter Malkut, descrições alegóricas paralelas em linguagens diferentes, em que o trono e a esfera da inteligência correspondem ao mundo de Beriah. Temos aí essa leitura, né, que fizemos aí, mostrando, nos apresentando um pouco acerca do pensamento desses grandes místicos do judaísmo, e vemos como eles, influenciados, né, por essa gnose e esse pensamento platônico, eles começaram a interpretar essa questão dessa hierarquia celestial e essas descrições que são feitas, por exemplo, pelos visionários, né, pelos profetas, com uma revelação de que o céu está dividido entre esses seres, né, que esses seres ocupam diversas esferas de atuação, e que cabe então ao homem, cabe então ao sábio, né, cabe então ao meditativo, que por meio desses profundos processos meditativos, cândicos, sacrifícios, ele possa ir então se relacionando, adentrando essas esferas celestiais, relacionando-se com esses seres, ou até vencendo, né, eliminando, vamos dizer assim, não eliminando, mas vencendo mesmo, ultrapassando a barreira que é colocada por esses seres. Então ele vai de céu em céu ascendendo num processo meditativo até que possa retornar à fonte. Okay? Então ele pretende retornar à fonte, que é Deus, por meio desses processos meditativos, por meio de encantamentos mágicos, palavras, recitação de algumas fórmulas sagradas. Ele vai recitando essas fórmulas, ele vai decorando, aprendendo, meditando sobre elas, recitando elas de acordo com o momento e assim ultrapassando esses níveis celestiais até chegar à fonte, que é Deus. Então vemos aí uma gnose que foi embebida aí da tradição judaica, né? Então é uma mistura extremamente perigosa. Esse tipo de mentalidade, ela não está presente totalmente, mas alguma parte dela pode ser reproduzida, né? Pode ser reproduzida aí dentro do mapeamento celestial, porque afinal de contas existem muitas pessoas que saíram da ortodoxia faz muito tempo e que eles pensam ter poder sobre as hostes celestiais e pensam também ter força, autoridade para combater alguns seres demoníacos diretamente, sem depender aí, sem estarem sujeitos à palavra de Deus, né? Mas simplesmente porque entendem-se que se tornaram seres autopoderosos, né? Seres que têm poder em si mesmo. Pensam então que são semideuses. Essa visão de que são semideuses foi dada a partir de uma interpretação incorreta acerca daquilo que a Bíblia diz da nossa filiação divina. Nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus é filho de Deus por geração. Ele é o único gerado. Então, de fato, ele tem esse poder e autoridade sobre todos os seres. Mas nós temos poder em Cristo. Então, nós temos que estar sempre em Cristo. Cristo tem que estar à frente. Cristo tem que ser glorificado por meio da nossa vida. E é Ele quem governa, né? Ele quem ordena sobre todos esses seres celestiais. Inclusive até para expulsar um demônio, expulsar uma ação demoníaca, uma possessão demoníaca sobre uma pessoa, é através de Cristo que assim fazemos. Cristo nos dá poder no seu nome. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, esses demônios saem. Okay? Esta visão distorcida do nosso meio, que fez as pessoas se entenderem semideuses, entender que governam sobre as hostes celestiais, de certa forma é um pouco da doença que pegou aqui esses místicos judaicos, né, que estavam misturando gnosticismo, paganismo, né, mitologia babilônica,
com alguns preceitos bíblicos veterotestamentários e compuseram assim essa visão distorcida acerca das hierarquias e da forma como então pretendiam se relacionar com elas. E criou todo esse pensamento de que através desses processos meditativos, desses encantamentos mágicos, poderiam então vencer essas hostes, né, e no processo de ascensão. Então, passando aqui esse conteúdo, um outro que eu quero trazer, uma outra contribuição também muito importante, é desse livro aqui de filosofia, Gerson Scholem, A Mística Judaica. Gerson Scholem, A Mística Judaica, na página 50 e 51, veja o que diz. Esta ascensão mística é sempre precedida por práticas ascéticas. Veja só as práticas que eles adotavam então nesse processo, né? Cuja duração é, em alguns casos, de 12 dias, em outros de 40. Um relato dessas práticas foi fornecido por volta de 1000 d.C. por Rai Ben Sherira, chefe de uma academia babilônica. Segundo ele, muitos sábios foram da opinião de que aquele que se distingue por muitas qualidades descritas nos livros e que tem o desejo de contemplar a Merkabah, o trono-carro de Deus, e os palácios dos anjos nas alturas, veja, as esferas celestiais, né? Aquilo que é dito acerca dos diversos céus, né? Os 7 céus em algum momento. Precisa seguir um certo procedimento, deve jejuar alguns dias, pôr a cabeça entre os joelhos e recitar muitos hinos e canções, cujos textos provêm da tradição. Então ele percebe o interior e as câmaras, como se visse os 7 palácios com seus próprios olhos, e é como se penetrasse num palácio atrás do outro e visse o que eles contêm. A postura corporal típica desses ascetas é a mesma de Elias em sua oração no Monte Carmelo. É uma atitude de profundo desligamento de si, que, a julgar por certos paralelos etnológicos, pode induzir a autossugestão pré-hipnótica, conforme Denis dá uma descrição bastante parecida de uma sonâmbula chinesa no ato de conjurar os espíritos dos mortos. Ela senta-se numa cadeira baixa e inclina-se para a frente, de modo a tocar a cabeça nos joelhos. Então, em voz profunda e compassada, repete 3 vezes um exorcismo, e uma certa mudança parece acontecer com ela. Também no Talmud, esta postura é descrita como típica do autodesligamento de certo Hanina ben Dossa, absorto na prece, ou de um penitente que se entrega a Deus. Finalmente, após tais preparações, em um estado de êxtase, o adepto inicia sua jornada. As grandes Rehalot não descrevem os detalhes de sua ascensão através dos 7 céus. Veja aí a presença dos 7 céus. Mas descrevem sua viagem pelos 7 palácios do céu superior, o lugar dos governantes gnósticos, arcontes, das 7 esferas planetárias que se opõem à libertação da alma de sua servidão terrena e cuja resistência a alma precisa dominar. Veja aí o processo de dominação sobre essas esferas celestiais que pretendem manter o homem no seu mundo. Eles querem ascender até o mundo de Deus, então eles precisam vencer essas forças, nesses governos. É tomado nesse gnosticismo judaizado e monoteísta pelas hostes dos guardiões das portas, postados à direita e à esquerda na entrada do átrio celeste, através do qual a alma precisa passar em sua ascensão. Em ambos os casos, a alma necessita de um passe para poder continuar sua jornada sem perigo. Esse sinete mágico, feito de um nome secreto, existe muito isso dentro desse judaísmo místico, acerca de nomes secretos, acerca de pronunciamentos mágicos, tá ok? Que coloca os anjos e demônios, veja aqui, anjos e demônios, hostis em fuga. Cada novo estágio da ascensão requer um novo sinete, com o qual o vigente lacra a si mesmo, né? Protege-se, para que, citando um fragmento, ele não seja arrastado para o fogo ou para as chamas, para o vórtice e a tempestade que estão ao seu redor.
Ó tu, terrível e sublime, as grandes Rehalot preservaram uma descrição extremamente pedante ao passe junto aos guardiões da porta. Todos os sinetes e nomes secretos são derivados da própria Merkabah, onde permanecem como pilares de fogo em volta do trono chamejante do Criador. Então vemos aí a mentalidade, né, que foi comunicada por esses místicos judeus. A questão dos 7 céus, a questão dos nomes sagrados, nomes secretos, dos pronunciamentos místicos, a questão dessa forma de autoindução, essa auto-hipnose. Tem muita gente praticando auto-hipnose também dentro dos meios evangélicos, tá ok? Então muito daquilo que se entende como poder de Deus é na verdade autossugestão. Principalmente porque você não vê os resultados. Onde está o avivamento? Onde está a mudança de vidas? Onde está a proclamação do evangelho? Onde está a transformação da sociedade? Há simplesmente um frenesi. E esse frenesi, muitas das vezes, autoinduzido. Autoinduzido por músicas, por frases de efeitos e por movimentos corporais. Então é muito frenesi e pouco resultado. Okay? E isso já foi visto. Então isso já foi visto em outros ambientes. Por exemplo, nesse ambiente gnóstico judaico. Okay? Essa mistura aí, esse sincretismo entre judaísmo e gnosticismo. E acrescido aí de tradições pagãs babilônicas. Okay? Veio a trazer esse tipo de concepção, esta forma de se relacionar com seres celestiais. De uma forma completamente equivocada. Então o asceta faz essa autoindução, essa auto-hipnose e acredita estar, por meio dessas palavras sagradas, né, por meio desse processo meditativo, está adentrando aos palácios, está atravessando os portais, dominando sobre anjos e demônios e chegando então até a presença de Deus através do seu próprio saber. Né? Tudo aquilo que o gnóstico pretendia. Então, temos aí uma distorção da realidade bíblica, tá ok? Fortemente influenciados pelo gnosticismo, o judaísmo desenvolveu uma teologia mística, judaísmo não ortodoxo, tá ok? Uma teologia mística denominada Kabbalah, por meio da qual afirma a existência de muitos outros anjos, além dos já conhecidos na teologia, né, no cristianismo, no judaísmo. Todo um processo de ascensão por meio de meditações e comunicação com esses seres. Então tem aí o interesse deles é ascender até a presença de Deus por meio do seu próprio conhecimento, do seu próprio saber. Ele está se auto-salvando, tá ok? Então temos aí toda essa distorção e o prejuízo que ela causou. Na continuidade, vemos que, como já foi visto até esse quadro em outro momento, existe aí toda uma mistificação agora em torno dos anjos e uma mistura, agora um sincretismo com os movimentos Nova Era. Então os movimentos Nova Era pegaram o conteúdo bíblico que havia sobre anjos, pegaram aquilo que os místicos gnósticos já diziam sobre os anjos e misturaram aí com outras crenças, outros pontos de vista, né? E tudo isso foi reaproveitado também, pegando um pouco do catolicismo, na questão da reza aos intermediários, da reza aos santos e a reza aos anjos, e criou-se então todo esse ritual, né? Toda essa ritualística, todo esse pensamento místico acerca dos anjos. E aí multiplicaram-se então, se os gnósticos já haviam multiplicado a quantidade, os nomes de anjos, nesse movimento Nova Era então a coisa tem uma explosão. Veja, só aqui temos 72. Um anjo para cada dia. Verruiá, Geliel, Citael, Elemiá, Machiar, Lelahel, Acaiar, Carratel e por aí vai. Não vale a pena ler todos, né? Temos aí no 67, ó, Elicel, Raburriá, Rochel, Jabamiar, Rayael, Mumiar, cada um para um dia do ano. Então nesse dia do ano você reza para este anjo e obtém aí algum benefício. Então temos aí o que eles entendem, né? O que eles têm entendido aí acerca da angelologia. Tá ok? Então isso aqui também já foi mencionado, né? Conforme a página anterior. Isso aqui também já foi visto acerca dessa mistificação acerca dos anjos. E próximo vamos ver especificamente aqui o que podemos transmitir a partir do conteúdo bíblico acerca dos anjos mesmo, dos anjos em si. Ok? Vamos ver um pouquinho aqui acerca do que a Bíblia diz sobre cada um desses anjos. A paz do Senhor, muito obrigado. Se gostou, curte o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.